Olá, estamos aqui com o Dr. Rogério Souza, que é professor titular de pneumologia do INCOR USP. Doutor, falando sobre asma, qual a incidência mundial e no Brasil? A asma é uma doença altamente prevalente. Vários inquéritos populacionais mostraram que mais do que 10% das pessoas têm diagnóstico de asma. Isso vale para o Brasil, vale também para o mundo. Mas é interessante que esses mesmos inquéritos mostram que mais de 20% das pessoas têm sintomas compatíveis com asma, o que mostra o que faz com que a gente acredite que a asma seja uma doença, apesar de altamente prevalente, subdiagnosticada. Então, existe um espaço enorme ainda no país para a gente melhorar o diagnóstico da asma e, de fato, saber qual é a realidade da asma no país. Eu posso falar que a asma é uma doença psicossomática, com causas físicas e também emocionais? A gente tem que tomar cuidado só porque a gente tende a achar que a doença psicossomática é uma coisa gerada só na mente. Então, assim, a asma é uma doença, de fato, nas vias aéreas. Eu tenho uma inflamação na via aérea. Essa inflamação faz com que, em vários momentos, eu tenha um estreitamento da via aérea, portanto, dificuldade para a passagem do ar. Isso é o que caracteriza a asma. Então, uma inflamação que leva a uma variação do fluxo aéreo, principalmente em momentos de crise. Isto pode ser desencadeado por fatores emocionais, pode ser desencadeado e piorado por fatores emocionais e estresse. Então, a causa primária é física, ela é constitucional. Eu tenho uma inflamação na via aérea. O estresse do dia a dia, em momentos de maior tensão, isto podem ser desencadeantes de crise ou piorar uma crise, principalmente num quadro de asma não controlado. Então, eu não acho que a gente pode caracterizar a asma como uma doença psicossomática. Ela é uma doença, sim, das vias aéreas, com esta inflamação que eu citei, mas que tem no estresse e tem na saúde mental um grande componente para o seu controle, para evitar desencadeamento e para evitar, principalmente, maior gravidade das crises. E por ser uma doença nas vias aéreas, ela foi muito falada durante a pandemia, né? De fato, a asma é uma comorbidade ou não? O que era esperado, assim, a asma de uma forma geral, ela pode ser, posso ter uma crise de asma desencadeada por infecção respiratória, por infecções virais e infecções bacterianas. Então, em muito se teve receio no começo, porque se imaginava que, então, na Covid, por causa da Covid, a asma pudesse se comportar como uma comorbidade associada a um maior risco na Covid. O que os estudos vêm mostrando é que, primeiro, o indivíduo com asma não tem maior chance de pegar a Covid. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que não parece estar associado, o diagnóstico de asma não está associado com quadros mais graves. Então, ela não se comporta como outras comorbidades, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, em que você ter um quadro, uma alteração estrutural no pulmão prévia, está relacionada a quadros mais graves de Covid. Isso não acontece na asma. Então, para o conceito de comorbidade que a gente tem usado na Covid, ela não é uma comorbidade associada a uma maior gravidade. O que se quer entender ainda é se a Covid pode ser um desencadeante de crise de asma, como outras viroses respiratórias, como são outras viroses, como influenza, por exemplo. Então, parece que sim, mas mesmo isso não denota uma gravidade maior para a Covid, pelo menos no que a gente tem de estudo até o momento. Existia um mito de que asmático não podia praticar atividade física, né? Mas não é bem assim. É justamente o contrário, né? Então, o ponto é, eu preciso controlar a asma, então eu preciso tirar o indivíduo da crise para que ele possa até adequadamente fazer atividade física. Então, meu primeiro ponto é que eu tenho que ter uma asma controlada. Mas a atividade física, sem dúvida alguma, é muito benéfica para o indivíduo com asma. Isso vale praticamente para todas as doenças respiratórias crônicas. A atividade física, ela não é um limitante, ao contrário, ela ajuda você a ganhar melhor performance no dia a dia, você ganha qualidade de vida, em alguns casos você ganha quantidade de vida para algumas doenças. Então, aquele mito da asma de, não, eu tenho que deixar, principalmente na criança, deixar a criança parada, e mesmo o adulto com asma, não, ao contrário. Eu tenho, obviamente, que dar medicamento suficiente para eu controlar a asma, mas eu tenho que incentivar a atividade física, porque esta também é um mecanismo de manutenção de controle da asma. Então, sem dúvida alguma, esse é um mito que caiu. Como que é o tratamento hoje e ele é oferecido pelo SUS? Por ser uma doença inflamatória das vias aéreas, o que eu tenho que fazer é desinflamar a via aérea. Como a gente faz isso? Através de corticoides inalatórios. Então, o corticoide é um anti-inflamatório, eu uso de forma inalatória para que ele haja diretamente na via aérea, portanto, minimizando o efeito colateral, porque eu vou ter a medicação aplicada exatamente onde eu quero que ela haja. E com isso eu tenho esse controle da doença. Eu posso ou não associar com broncodilatadores a depender da gravidade da asma. Então, essa é a base do tratamento, é com medicação inalatória, particularmente com os corticoides inalatórios.
Para quadros mais graves, eu preciso de medicações mais complexas, chegando até medicamentos imunobiológicos em pacientes com asma grave. Agora, as medicações, de uma forma geral, estão todas registradas no país e várias delas até aprovadas para uso já por instâncias governamentais, mas elas não estão necessariamente disponíveis. Então, as medicações inalatórias, de uma forma geral, estão. Então, o corticoide inalatório e a associação de corticoide inalatório com broncodilatador é disponível no SUS. Os medicamentos imunobiológicos ainda não são, mesmo sendo para uma porção restrita da população com asma, que são os pacientes com asma grave, portanto, para uso em centros de referência, ainda não são de fato disponíveis. Mas para a maior parte dos pacientes que são tratados com as medicações inalatórias, a gente tem a medicação disponível no SUS. Ótimo. Obrigada, doutor. Muito obrigado.